Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Renaldo novamente. Eu estou aqui para passar algum conhecimento para vocês através dessa aula sobre o movimento uniformemente variado, tá? Agora é variado, conhecido como MOVE. Nós tínhamos estudado anteriormente o movimento uniforme, o MU, né? A diferença de um para o outro é que agora nós temos uma grandeza vetorial chamada aceleração, tá? O que é aceleração? Vamos vir aqui para o cantinho, ó. A aceleração nada mais é do que a grandeza responsável pela velocidade, ou seja, ela vai controlar a velocidade do móvel. Tudo bem? Bom, como que nós encontramos essa aceleração? Desse jeito aqui, ó. Através dessa fórmula. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, tá? Então, qual é a velocidade que ele vai ter em um determinado tempo. Bom, você já sabe que toda vez que aparecer esse triângulo aqui, a letra grega delta, eu tenho que fazer um negócio chamado de variação, né? Então, se eu tenho ΔV, é porque eu tenho uma variação de velocidade. Velocidade final menos a velocidade inicial. Aqui embaixo, ΔT, é a variação do tempo, ou seja, tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Bom, então vamos para um exercício aqui, ó. Um carro parte do repouso e, após 10 segundos, sua velocidade é 20 metros por segundo. Qual o valor da aceleração? Ó, a aceleração é representada pelo Azinho, né? Que modificou a velocidade do carro. Bom, então nós temos aí a informação do carro, né? Nós temos um carro que inicialmente ele estava em repouso, ou seja, sua velocidade inicial era 0. Quando começou a observar o movimento, o tempo era 0, né? É a partir do momento que começa a observar o movimento, aciona-se o cronômetro e o início é 0, né? Bom, depois de determinado tempo, nós vamos ter as informações finais. Ou seja, o carro está com 20 metros por segundo depois de 10 segundos do início do seu movimento. Bom, vamos lá então calcular. Nós vimos que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido variação do tempo, tempo final menos tempo inicial, tá? Bom, vamos colocar valor aqui, valores, né? Então, velocidade final. Nós vimos aqui que a velocidade final é 20 metros por segundo. Então, no lugar do V, eu vou colocar 20 menos a velocidade inicial. Se ele estava em repouso, a velocidade inicial dele era 0. Bom, tempo. Tempo final. Foi observado a velocidade de 20 metros por segundo depois de 10 segundos. Então, o tempo final vai ser 10 segundos, né? O tempo final 10 segundos, menos o tempo inicial. O tempo inicial foi quando acionou o cronômetro. Todo cronômetro, quando vai ser acionado, ele está no 0, né? Bom, então nós temos aqui, ó, aceleração 20 menos 0, 20. 10 menos 0 dá 10. Então, eu tenho que a aceleração vai ser 20 dividido por 10, que vai ser 2. As unidades que eu estou trabalhando aqui é metros, segundos e segundos, né? Então, cuidado agora. A unidade da aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. O tempo sempre vai ser elevado ao quadrado.
Porque se o tempo não estiver ao quadrado, isso aqui vai acabar virando uma velocidade. E, na verdade, nós estamos encontrando a aceleração. É uma grandeza diferente, tá? Então, aqui ficou 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Ao quadrado. Bom, eu tenho um outro exemplo que eu quero passar para vocês, que é o seguinte. Exemplo 2. Aqui fala o seguinte: um carro viajava a 36 km por hora. O motorista observa um obstáculo na estrada. Diante da situação, o motorista pisa no freio e para o carro em 5 segundos. Qual o valor da aceleração que fez o carro parar? Então aqui a situação é a seguinte, ó. O rapaz vinha viajando com essa velocidade, 36 km por hora, foi quando o cronômetro foi acionado. Então, o cronômetro sendo acionado, ele tem 0 aqui, certo? Bom, aí o motorista depois, ele observou daqui um obstáculo lá na frente, né? Um obstáculo, e ele pisou no freio. Então, daqui até aqui, ele demorou 5 segundos para parar o carro, né? Aonde a velocidade final é 0. Então, ele vinha com uma velocidade, freou e parou o carro. Tudo isso levou 5 segundos. Bom, eu tenho que ver, primeira coisa, um detalhe. Eu estou trabalhando com segundos. E o tempo aqui da velocidade está em hora. Eu não posso trabalhar com essas duas grandezas diferentes. Eu tenho que deixar aqui em hora ou aqui em segundos. Está mais fácil transformar esse 36 km por hora em metros por segundo. Como que a gente faz isso mesmo? Ah, eu lembrei, divide por 3,6, não é isso? Isso. Então, 36 dividido por 3,6, veja só, eu tenho uma casa depois da vírgula. Eu coloco um 0 aqui para equilibrar e corto a vírgula. Então, eu vou pegar 36. Quantas vezes 36 cabe ali dentro? Uma vez 36, 36. Baixo 0. Não dá para dividir, então informo aqui que não dá. Então, 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Certo? Bom, vamos agora fazer nosso cálculo. Ele quer saber a aceleração. Então, a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade em um determinado tempo. Então, eu tenho que pegar a velocidade final menos a inicial. O tempo final menos o tempo inicial, que também eu tenho a variação do tempo. Vamos colocar valores aqui. Velocidade final é 0, né? Ele parou o carro, ele viu o obstáculo, ele parou. Então a velocidade final é 0. Menos a velocidade inicial. Ele vinha com 36 km por hora, que é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Então eu vou colocar aqui 10, né? Eu estou trabalhando em metros por segundo. Dividido o tempo. Tempo final, 5 segundos, né? Então eu vou colocar 5 menos o tempo inicial. Quando começou a observar o movimento, apertou o cronômetro, ele estava 0. Então veja só o que eu tenho aqui. 0 menos 10 é menos 10. 5 menos 0 é 5. Então a aceleração vai ficar assim, ó. Aqui é 5, né? Mais com menos dá menos na divisão, né? Sinais diferentes dá negativo. 10 dividido por 5 dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Cuidado para não esquecer de colocar ao quadrado aqui, senão fica a velocidade. Agora, só observando. Nós vimos que no exercício anterior, o resultado deu positivo da aceleração. E agora ele deu negativo. Por que será? Eu vou explicar para vocês aqui embaixo uma anotação. Toda vez que o carro ou o móvel ele ganha velocidade,
a aceleração vai ser positiva, tá? A aceleração vai ser positiva. Quando o móvel perde velocidade, ele diminui ou vai até parar, quando a aceleração é negativa, tá? Então a aceleração é negativa quando o móvel tende a parar. E a aceleração é positiva quando o móvel tende a ganhar velocidade, tá? Bom, então com essa aulinha aqui eu vou postar na plataforma Iônica alguns exercícios sobre aceleração e qualquer dúvida façam contato comigo, tá bom? Então um abraço, até mais.